Olá, eu sou a Vanessa, diretora do Núcleo de Educação Especial, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejando atividades para alunos com dificuldades na comunicação. As dificuldades na comunicação, elas podem ocorrer por várias questões. Crianças com autismo, com paralisia cerebral, hipotonia, apraxia e surdez podem apresentar dificuldades na comunicação. Nós precisamos entender que não falar é diferente da questão da linguagem, né? A linguagem é algo muito amplo. Ela envolve a comunicação, o sentimento, a interação. Muitas crianças que não falam, elas se expressam de diferentes formas. E nós precisamos, enquanto educadores, compreender essa forma que a criança se expressa. E algo muito importante para nós pensarmos é que quanto maior é a dificuldade na comunicação que a criança apresenta, muitos comportamentos inadequados podem surgir, porque ela não consegue se fazer entender. Então, o que nós precisamos compreender? Primeiro, o que o meu aluno ele entende? Né? Será que ele apresenta dificuldades, por exemplo, em compreender ordens? Como pegue, mostre, pinte, cole. Essa é a primeira avaliação que nós precisamos fazer enquanto professores. Perceber como esse aluno compreende as ordens que são realizadas. E se ele apresenta dificuldades nesses aspectos, do que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de recursos visuais, de apoio de objeto concreto, de pista, de gestos. Todos esses recursos vão auxiliar essa criança que apresenta dificuldades em compreender ordens. E algo importante também, compreender como essa criança se expressa. Será que ela usa gesto? Será que ela aponta? Ela pisca? Ela chora? Ou ela apresenta algum outro tipo de comportamento? Essa é uma questão muito importante. Compreenda no dia a dia e avalie quais são as formas que essa criança utiliza para se expressar. Então aqui nós vemos dois pontos importantes. Primeiro, compreender o que essa criança entende daquilo que eu estou falando. E segundo, como ela se expressa. Quando eu percebo que ela entendeu, quando eu percebo que ela está feliz, que ela está triste ou que algo está desagradando. Para começar o nosso planejamento, qual é o próximo passo? Priorizar a habilidade. O que eu pretendo desenvolver nesse campo da comunicação? Será que é a nomeação? A criatividade? A iniciativa? A compreensão? A estratégia ou é o vocabulário? Pense na habilidade que vai ser a primeira que nós vamos utilizar. E aí, nós vamos partir para o planejamento das atividades. Algo que pode nos ajudar são situações do cotidiano. Utilize as situações do cotidiano para trabalhar a nomeação. Muitas crianças que apresentam dificuldade na comunicação apresentam dificuldades em nomear objetos e nomear situações que elas têm no dia a dia. Então, quando nós começamos com atividades que envolvem o dia a dia, que são objetos e situações que ela vivencia diariamente, isso vai facilitar muito o desenvolvimento da comunicação com essa criança e também ela aprender a nomear, o que vai facilitar a nossa comunicação com ela. Aqui nós conseguimos ver algumas sugestões, né? A primeira são a caixa com objetos da casa. Essa é uma atividade que nós podemos usar hoje no ensino remoto, por exemplo. Se não fosse ensino remoto, nós poderíamos utilizar com os objetos mais utilizados dentro de uma sala de aula. E aí, nessa caixa, nós vamos colocar alguns objetos de uso diário e nós podemos trabalhar o pareamento da imagem com o objeto. Então, eu tenho fichas com a foto dos materiais, eu viro a ficha e a criança procura na caixa aquele objeto.
E nós podemos também trabalhar a seleção desses objetos. Quais são os objetos que nós guardaríamos na cozinha? Quais são os objetos que nós guardaríamos no banheiro? E essa atividade ela é bem interessante para nós pensarmos aí na nomeação de coisas que são usadas no dia a dia. Essa atividade com o copo e com a colher são os objetos diários que nós utilizamos, por exemplo, para alimentação. Com os cartões nós podemos trabalhar a nomeação do objeto e também a posição desses objetos. A colher está dentro do copo, a colher está ao lado do copo, a colher está dentro do copo. Outra sugestão muito interessante para casa, né, e essa é uma sugestão que nós podemos encaminhar para as famílias, são placas de comunicação. Algumas crianças, quando elas desejam algo, elas pegam o pai ou a mãe pela mão e levam até onde está o objeto que elas querem, né? Então, elas querem água, elas levam a mãe até o bebedouro de água, ou elas levam a mãe até a sala e mostram a TV. As crianças que têm esse tipo de comportamento, como elas podem ser ajudadas para ampliar essa comunicação? Algumas placas podem ser enviadas para casa, como, por exemplo, a figura de um copo de água, a figura de uma TV, a figura do banheiro. E a criança ela vai ser ensinada a mostrar aquilo que ela quer. As placas elas podem ficar num lugar que seja acessível, como, por exemplo, a porta da geladeira ou um outro lugar que a família combine com essa criança. E aí, toda vez que ela deseja o copo de água, ela não precisa levar o adulto até a cozinha e mostrar o copo de água. É só ela apontar nesse cartão e isso vai facilitar a nossa comunicação com ela. Nós vamos ficar só nesse cartão? Não, esse cartão é o primeiro passo para a criança aprender a apontar aquilo que ela deseja. Outra coisa importante é nós começarmos pelos interesses da criança. Algumas crianças gostam muito de desenho animado. Nós poderíamos começar sugerindo atividades com os desenhos que a criança mais gosta. Quais são os nomes desses desenhos? Quais são os nomes desse personagem? Fazer uma lista desses desenhos, usando aí a questão das ilustrações, que as crianças gostam muito. Nós poderíamos, por exemplo, também começar com a caixa de brinquedo. Quais são os brinquedos preferidos? E nós poderíamos sugerir separar esses brinquedos, separar por cor, separar por tamanhos, quantidades. Qual é o nome desses brinquedos? Nós poderíamos, por exemplo, com as crianças que já têm aí um processo mais avançado em relação à alfabetização, nós poderíamos trabalhar as palavras, né? Nomear esses brinquedos. Essa segunda dica ela é bem interessante, né? Inicie por questões que a criança gosta, né? Pelos interesses que ela apresenta. Outra sugestão são as imagens como apoio de comunicação. As crianças que têm essa dificuldade na comunicação, elas necessitam de recursos visuais. E como nós podemos usar esses recursos visuais? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, essas duas primeiras imagens, né? Isso é uma girafa? E aí nós temos a imagem. Sim ou não? Isto é um leão? Sim ou não? Com essas atividades, o que nós estamos trabalhando? O sim e o não, que são questões muito importantes na comunicação. Nessas fichas, nós poderíamos trabalhar o apontamento da criança para o sim ou para o não, colocar um prendedor na resposta correta. E essas fichas, elas podem ser utilizadas com aquelas crianças que não têm tanta dificuldade cognitiva para uma interpretação de texto, por exemplo, né? Olha a imagem abaixo, né? Referente ao Chapeuzinho, à história do Chapeuzinho Vermelho. Esse personagem apareceu na história? Sim ou não? A criança que não tem essa habilidade de comunicação para narrar aquela história, para contar os fatos que vão acontecendo aí na sequência,
ou que não conseguem escrever aquilo que compreenderam, cartões como esse podem ajudar muito, né? E outra questão importante são os sentimentos, né? A criança perceber que mesmo sem ela conseguir falar, ela pode se expressar. Como eu estou hoje? Será que eu estou feliz? Estou triste? Estou com sono? Né? Nós podemos começar com fotos reais e depois utilizar essas figuras que nós conseguimos observar aqui ao lado. Mas primeiro, as fotos dos sentimentos, demonstrando aí a foto de pessoas mesmo, que seria muito mais fácil para a criança perceber. E depois, as imagens. Então, nessa sugestão, lembrem-se sempre, utilizem os recursos visuais. Eles são um apoio para essa comunicação. E aqui nós temos outras sugestões. Por exemplo, as crianças que têm dificuldade com a comunicação. Como elas podem expressar aquilo que elas gostam de comer? Essa é uma sugestão. Nós poderíamos fazer cartões com figuras, né, com fotos de alimentos e pedir que ela coloque nesse prato aquilo que ela gosta. A mesma coisa nós podemos fazer com as frutas. Isso vai ajudar a criança a mostrar aquilo que ela gosta e vai nos ajudar a trabalhar, por exemplo, as questões referentes à alimentação e, em alguns casos, até mesmo a seletividade alimentar. Outra sugestão que nós temos de recurso como apoio visual são as sequências para cuidados de vida diária. Envolve lavar as mãos, usar o banheiro. Esse exemplo que nós temos é de lavar as mãos. Nos tempos que nós vivemos, lavar as mãos tem sido algo muito importante para as crianças. E é algo que algumas crianças têm dificuldade, não conseguem realizar sozinhas. Como nós poderíamos ajudar essas crianças? Usando cartões de sequência da atividade que precisa ser realizada. Nesse caso, nós temos aí para lavar as mãos, primeiro abrir a torneira, depois molhar as mãos, colocar o sabão, enxaguar, secar e aí, enfim, as mãos limpas. Onde nós podemos colocar isso? Nós podemos colocar nos locais onde a criança usa para lavar as mãos. Se é em casa, poderíamos pregar, por exemplo, na parede ao lado da pia, do banheiro. Se é na escola, poderia ser no banheiro também. Para que servem essas figuras? Para a criança conseguir se organizar na atividade que ela realiza. E aí nós poderíamos apontar. Olha a primeira coisa que nós temos que fazer: abrir a torneira. E a gente espera que a criança realize. Se ela não consegue sozinha, nós vamos dar aí uma ajuda física. E algumas crianças vão precisar apenas desse apoio visual com o recurso do verbal, né? Os apontamentos que nós vamos fazendo no passo a passo. Outra sugestão, que também pode ser uma atividade permanente, e nós podemos explorar bastante esses recursos visuais, é trabalhar com as crianças quando nós trabalhamos com as crianças, como está o tempo hoje. Nós vamos falar do sol, das nuvens, da chuva, do vento, e utilizar recursos visuais para isso faz com que a criança compreenda melhor aquilo que nós estamos trabalhando. Outro exemplo onde nós usamos recursos visuais é esse, né? Quando nós utilizamos uma cena de uma história contada ou a ilustração de uma música que foi utilizada, e nessa cena nós vamos pedir para a criança apontar. Talvez ela não seja capaz, nesse momento, de reproduzir oralmente a história que eu contei dos 3 porquinhos. Mas será que ela compreendeu a história? Será que ela identificou os personagens? Ou ela é capaz de identificar alguns objetos que apareceram na história? Por exemplo, mostre a figura e pergunte: aponte o lobo. Onde está o bolo? Qual é o porquinho que está fazendo a casa? Qual é o porquinho com blusa amarela?
Nessa atividade, a criança só precisa apontar. E nós vamos conseguir compreender nesse tipo de intervenção qual foi a compreensão que a criança teve da história. Outra sugestão é explorar os jogos de imitação. A imitação é algo muito importante para a comunicação. E nós podemos explorar essa imitação de diferentes formas. Nós temos aí muitos jogos que trabalham a imitação. Poderíamos começar com a imitação usando partes do corpo, usando sentimentos, usando o corpo todo. E aí nós vamos poder avaliar como cada criança vai conseguir realizar a atividade e proporcionar a ela, de acordo com a dificuldade que ela apresenta, algo que ela consegue realizar. Essa sugestão das emoções, né, é algo muito importante também, né? Conseguir imitar as caretas, né? Como a gente consegue ver aí o menino abaixo. Por que é algo importante? Porque as crianças que apresentam dificuldade na comunicação, muitas vezes, elas se expressam dessa forma. Né? Elas mostram o que elas querem ou não querem, aquilo que está agradando ou não, pelos gestos que elas realizam. E elas têm que aprender a nomear, né? Que quando ela está daquela forma, ela está feliz, quando ela está desse jeito, ela está triste. Esse tipo de atividade pode ajudar muito as crianças, né? Então, explorem os jogos de imitação. E aqui, para finalizar, vamos relembrar então as 4 dicas. Primeiro, inicie com objetos e atividades do cotidiano. Segundo, utilize o interesse da criança. Terceiro, utilize materiais de apoio para a comunicação. E quarto, explore os jogos de imitação. É isso.